estou eu aqui, não é? Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira é dia de conversar com Léo Medrado. Léo Medrado, deixa eu abrir aqui no computador e esperar ele, né? Para ver se ele vai continuar achando que o Sport vai subir, que o Náutico não vai cair para a Série C e tudo mais. Eu acho tudo muito engraçado, mas tudo bem. Alô, Joaquim Campos. Tudo bem aí? Cadê Diego Pérez? Hoje é o último dia de fazer campanha de rua. Hoje não, amanhã, né? Último dia de fazer campanha de rua. Cadê tu, Léo? Deixa eu chamar ele aqui, quer ver? Léo Medrado. Léo Medrado. Poxa, ele tá ligando aqui para mim? Mas não, ele vai entrar. O Agorives Bezerra está dizendo que o Sport vai subir. Vai subir para onde? Eu acho engraçado, né? Torcedor uma onda. Vai subir. O Sport já é o 8º lugar, hein? Eu estou dizendo que o Sport vai ficar na segunda página. E ninguém acredita em mim. O Sport vai ficar na segunda página. O Sport tem 43, o Criciúma já chegou a 43, o Sampaio tem 42 e o CRB tem 40. Entendeu? O Sport vai chegar na... Envia uma solicitação. Cadê a solicitação de Léo? Enviar. Cadê Léo? Aceitei. Cadê ele? I am here, sir. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus, né? Ó, o Quer dizer, Sport tudo em paz, mais ou menos, né? O Sport já está na 8ª colocação. Tu viu isso, Léo? Eu estou ouvindo você falar aí. Mas vai perder o almoço, não tem jeito não. Esse almoço aí é meu. Tu vai perder. Léo, o Sport vai terminar na segunda página, Léo. Vai não. Vai por mim. Vai por mim, Léo. Tu não acerta uma, meu Deus do céu. Tu não acerta uma. Caramba, tô bem pra caramba nos meus prognósticos. Tá o quê? Tô bem, tô tranquilo. Tu não... Sim, tu disseste que o Náutico não cai e o Náutico vai cair. Tu disseste que o Sport ia subir para a primeira divisão, o Sport não vai subir. Tu tá bem, hein? Os teus prognósticos. O quê? Jogo. Nós estamos falando de jogo, né? Jogo faz parte. Sim. Olha, sim. Por exemplo, existe uma tendência muito grande pela bola que o Sport estava jogando. Eu tô me sentindo fuzilado aqui. Deixa eu ver aqui se eu tiro essa barra aqui embaixo, que eu não tô me vendo. Aparece para você uma tarja preta aqui, buy a badge to support de Paulo Barros? Não. Para mim não tá aparecendo. Deixa se eu tiro esse negócio aqui. Não tô conseguindo tirar. Tô fuzilado pela metade aqui para mim. Deixa isso para lá, rapaz. Mas tá na íntegra aí para você? Tá tranquilo, tá tranquilo. Pintasse o cabelo. Pintasse o cabelo. Pintasse o cabelo. Também. Novo estilo. Caindo, né? Inclusive, caindo o cabelo. Não, tá tranquilo. Aí não tá. Ele tá um pouquinho esbranquiçado, mas... Bom, ó o Nando Lambada. Ó quem tá aqui, Deva. Nando Lambada? Nando Lambada. Nando, o que botou tu no banco? Não, isso é... Nando, fala a verdade aí pra Deval. Conta essa história aí pra Deval de uma vez por todas. Se você me colocou no banco, conta essa história que ele vai contar pra você. Nando é uma figura fantástica. A gente tem um grupo, Deva. 84, 85, 86. Abençoados por Deus. Quem cuida desse grupo é Milton Lima, lateral esquerdo. Aí tem Cláudio, Carlos José, Luiz Carlos, centroavante. Tem a galera que jogou 84, 85, 86. E o Nando tá nesse grupo também, a gente conversa sempre aí. Quer dizer, os meninos passam mensagem toda hora, né? Eu, uma vez na vida que eu tenho tempo para passar alguma coisa, mas gosto muito deles. Todos eles são garotos que cresceram, né? Chegaram ao profissional, vários deles chegaram ao profissional e estão com a gente aqui. Mas eu só estava falando do seguinte. O único jogo em que o rendimento do Sport me decepcionou foi contra o Grêmio. Contra o Grêmio, o Sport não jogou nada. E não é porque o Grêmio jogou bola, não.
é que o Sport não conseguiu render. Ó, Débora, o Sport, desde o jogo contra o Cuiabá, aí veio. Cuiabá não, o Ituano. Aí do Ituano veio CRB, veio Tombense, CRB. Estou falando só dos jogos fora de casa, tá? CRB, Tombense, Ituano, Tombense, CRB, Ponte Preta. Aí veio esse jogo contra o Grêmio. O único jogo em que o Sport não jogou melhor que o adversário fora de casa foi contra o Grêmio. Ele deu um chute a gol aos 38 minutos do segundo tempo. Aí, para mim, foi quando eu joguei a toalha. Porque eu estou me baseando no rendimento. Se o time está ganhando dentro de casa, como o Sport estava, vencendo todos os jogos dentro de casa, e fora de casa estava vendendo o cara a derrota, ou seja, estava jogando melhor, havia uma tendência de que ele conseguisse esses pontos também fora de casa. Não está tendo mais porque eu não sei que Sport virá na próxima partida do Sport jogar fora de casa. E não considero, eu sei que você vai dizer que o Sport é favorito, mas não considero o Sport favorito hoje, não. Hoje? Sim. Não, eu não acho que o Sport é favorito hoje, não. Quem foi que disse isso a você? Eu estava no debate ontem, foi unanimidade dos meninos, de César, de Romualdo. Não, pelo contrário. É porque você está com a memória curta. A semana passada eu disse a você que achava possível uma vitória do Sport em cima de quem? Do Grêmio? Não. A última conversa nossa foi no jogo contra... Foi quarta-feira passada, né? Aí teve 2 jogos já do Sport. Não, teve um só. Foi? Teve um só. Teve um só? Teve um só que foi o Grêmio na sexta-feira. Não, o Grêmio eu não acreditava. O Sport abriu a rodada, aí passou um tempão sem jogar. Ele abriu Não, foi em relação ao Sampaio Corrêa, que eu disse que acreditava que o Náutico até que ganhasse do Sampaio. Foi. Aí tá. E que o Náutico ganharia do Sport. Foi. Aí é que tá. Quando você previu essa vitória do Náutico sobre o Sport, poderia acontecer a vitória do Náutico sobre o Sport, você se baseava no Náutico que ganharia do Sampaio Corrêa. Sim, mas sim. Perde em casa pro Sampaio Corrêa. Então... Eu disse, eu até acredito que o Náutico faça as 2 vitórias próximas, em cima do Sampaio e em cima do Sport. Eu errei contra o Sampaio. Pois é. Mas eu mantenho a minha tese para hoje. É para estragar, né? Eu não sei o quanto isso abalou o Náutico, essa não vitória sobre o Sampaio. Eu fiz uma entrevista dela, muito legal. Está nas redes sociais, viu? Redes sociais, viu, torcedor? Você pode clicar lá que você vai ver. É uma entrevista com Dado Cavalcante no Crack CBN domingo passado. Uma entrevista de 50 minutos, cara. E é impressionante como o Dado dela, ele é... Um dos caras até nas redes sociais falou assim, o Dado lembra muito Dorival Júnior, quando ele estava começando. Era um cara que tinha boas ideias, era um cara que era ponderado, um cara... Eu acho que o único cara na vida que tirou o Dorival do sério foi Neymar Júnior. Lembra daquele episódio do Neymar no Santos, né? Lá, lembro. Que o René Simões interveio e falou assim, vocês estão criando um monstro. Lembra com o Neymar? Foi. Pois é, criaram mesmo. Foi a única vez que eu vi o Dorival Júnior sair do salto, mas é um cara ponderado, um cara que está aí fazendo, né, mostrando no Flamengo que não são só os gringos que têm competência, não. Mas, aliás, só abrindo um parênteses sobre isso, todo mundo hoje está dizendo, né, tá vendo que não são os gringos que fazem isso, que o Jorge Jesus está mal, mas foi preciso essa sacudidela, foi preciso essa chacoalhada nos caras brasileiros para eles estudarem futebol. Os caras estavam, Deva, no lugar certo, na hora certa, e montavam times aqui no Brasil e viravam gaúcho. Mas treinador de futebol, pô? Não, mas eu sinceramente acho que não mudou nada, Léo. Mudou, não mudou nada, não. O Jesus não mudou nada, ele fazia o que sempre o futebol brasileiro fez. A diferença é que ele pegou um grupo arretado do Flamengo e aí foi campeoníssimo. A prova agora disso que eu estou dizendo chama-se o treinador do Internacional, Mano. Não, Mano está fazendo o que de diferente? Você Mano, eu acabo com a live. Não, eu não estou elogiando o Mano. Eu estou dizendo a você que Mano, o que é que ele está fazendo de diferente? E o Internacional está dando certo. Não, qual é o segredo? O Internacional estava encaixado. Ele chegou, pegou o Internacional. Como o Renato pegou, Renato pegou o Grêmio encaixado de Roger Machado e aí surfou na onda do time que estava pronto. Ele ia para a praia e os assistentes dele, presta atenção. Para esses caras, eu tenho medo de dizer um termo mais forte. Esses caras despreparados, vou usar um termo bem leve. Para esses despreparados, Mano Menezes, Renato Gaúcho, se transformarem em treinadores de futebol, eles têm um staff muito grande. E esse staff faz o time andar. Eles só vão naquela coisa do controlador do negócio. Mas os caras Léo, treinador, basta ele não atrapalhar, que já está tudo certo. Basta não atrapalhar.
Veja, o que é que faz demais o treinador do Cruzeiro? Me diz aí. Não, o Pazzolano, ele tem uma virtude muito grande, porque no caso dele, ele pega um grupo totalmente desconhecido, né? Pronto. Ele monta um time, ele Acabou. faz... É algo que você vai lembrar. Você lembra de um time, Deva? Você é da nossa época, um pouquinho mais antigo, inclusive, diga-se passagem. Uhum. Você vai lembrar de um time, veja, para a gente contextualizar, tá? Vou falar dos anos 70. A gente tinha nenhum time de São Paulo, do interior, era campeão paulista, na década de 70. Acho que o primeiro que conquistou o título foi a Internacional de Limeira, do Quita, centroavante, em 86. Perfeito. Mas 2 vezes bateu na trave a Ponte Preta. 77 e 79, decidindo o título com o Corinthians. Eu lembro decorado o time de 77. Carlos, Edson, Oscar Polozzi, Odirley, Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Dario e Tuta. Como era o nome do ponta direita, cara? Já vou lembrar o nome do ponta direita. Era Inho, Dario e Tuta. Bom, mas esse time da Ponte bateu na trave 2 vezes. Por que eu estou lembrando disso? Porque entre 77 e 79, cuja Ponte Preta era o time que assustava para ganhar um título em São Paulo, surgiu um Guarani em 78, de um cara que você conheceu muito bem e que eu fui amigo, irmão dele, porque eu tive o prazer de trabalhar com ele. Eu era atleta dos juniores e ele sempre me requisitava para os treinamentos dos profissionais. O Nando vai lembrar bem disso, o Nando que está aí, porque pela minha altura, ele colocava um treinamento com Gacém e Valdir Carioca, que eram os 2 zagueiros profissionais titulares do esporte em 1985, e eu ia para treinamento de bola aérea com eles. E eu estou falando do Carlos Alberto Silva. E Carlos Alberto montou um time que não tinha nome. Não tinha nome. Era Neneca, que foi goleiro do Náutico 74, campeão com o Náutico 74. Uhum. Neneca, Mauro, lateral direito, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Zenon e Renato. Zenon veio de Santa Catarina, Renato era pé murcho no São Paulo. Zé Carlos veio do Cruzeiro, um veterano volante. Isso. E lá na frente ele tinha Catatal, Careca e Bozó. Meu Deus, não era Catatal, cara. Estou esquecendo alguns nomes que eu não esquecia. É a idade, Careca é a e idade. Bozó. A idade. É a idade. Eu acho que era Catatal, Careca e Bozó, mas era um outro nome. Esse time do Guarani, Deva, era desconhecido. E esse time foi... Eu me lembro que uma vez eu entrevistei Sócrates, e Sócrates disse o seguinte, que ele cruzou com esse time, jogou contra esse time, e quando ele jogou contra esse time, ele falou assim, cara, vocês estão jogando uma bola que vocês vão ser campeões brasileiros. O Guarani deu do Vasco, Deva, dentro do Maracanã, cara. Lotado o Maracanã na semifinal. E ganhou do Palmeiras na final. O Pazzolano, ele tá fazendo esse time do Cruzeiro me lembrar o Cruzeiro, esse time do Cruzeiro de hoje, me lembrar o Guarani daquela época. Era um time desconhecido. Ele montou isso. Pois é. Mas não sei se tem bola para jogar Série A, tá? Não tem, Léo. Não tem. O cara pegou um time de perfil, ele pegou um jogador de perfil, montou a estratégia dele e deu certo, tá sobrando. Mas ele não europalizou o futebol brasileiro. O modelo do Cruzeiro é o modelo futebol brasileiro. Não tem milagre. Agora, para a primeira divisão, não. Até porque, certamente, eles vão entrar na primeira divisão com outro perfil, vai ser um outro entendimento. Até porque o investidor precisa ganhar dinheiro agora, né? Precisa ganhar dinheiro agora. Em vez dos caras dizerem o nome para me ajudar, o nome dos pontas direitas que eu falo, faltaram os pontas direitas da Ponte do Guarani, os caras ficam entrando me chamando de velho, Deva, por sua culpa, tá vendo? A idade é fogo, Léo, a idade é fogo, Léo, a idade tá vendo? Isso, cara, mas é a idade mesmo, assume. Ó, mas Léo, tem um time aí que tu esqueceu que foi o time do Luxemburgo, lá na terra da linguiça em São Paulo, como é o nome? Bragantino. O Bragantino. Lembra do Bragantino, né? Lembro. E tem uma coisa curiosa nessa final, que aí já entra o interior tão forte que a gente tem pela primeira vez uma final entre clubes do interior, né? Bragantino e Novo Horizontino decidiram o campeonato. Né? Eu acho que era o Luxemburgo no Bragantino e Parreira, se eu não me engano, era o técnico do Novo Horizontino. Era um treinador também desconhecido, os dois se cruzaram. Tá vendo, Adeval? Eu acho fantástica essa memória do Léo Medrado. Sigo a mesma metodologia. Obrigado, Lucas. Obrigado. João Lucas. Agora eu tenho... Ó, Nilson. Ó o teu treinador aí entrando para dizer... Meu treinador tá invicto. Ele é velho mesmo, Nilson. Ele é velho mesmo. Nilson tem 2 jogos e 2 vitórias à frente do Guarani, do Maguari, na segunda divisão do Pernambucano.
Um abraço para o Nilson. Isso. Eu fiz uma decisão. Nelsinho, o técnico do Novo Horizontino, obrigado, Nivaldo Machado. Era Nelsinho. Tu sabe quem é Nivaldo Machado, cara? Sei quem é. É um monstro, é o filho dele, de quem você conhece de Olinda. Tá? Não, eu conheço ele também. Eu conheço o Nivaldinho, ele já esteve comigo, Pronto, é um menino muito bom. Gente boa demais. Ele está lembrando que é o Nelsinho Batista, o treinador do Novo Horizontino, o Nelsinho Batista, tá certo dele. Eu fiz uma decisão de campeonato paulista, que na época as rádios de Recife faziam decisão de carioca e de paulista, né? Eu fiz uma decisão de paulista, se eu não me engano, foi São Paulo e o time do Luxemburgo, lá em Bragança Paulista, o Bragantino. Você falou da final do Campeonato Brasileiro de 91. Foi brasileiro, não foi, Léo? Foi Bragantino e São Paulo. Ricardo Rocha era zagueiro do São Paulo, não é isso? Você sabe, deixa eu contar essa história do Ricardo, que é deliciosa dela. Ricardo Rocha, escuta bem isso, atenção vocês internautas. Essa é uma das melhores de Ricardo Rocha. Ele conta que em 89, o São Paulo foi para a final contra o Vasco, né? Contra o Vasco. E o Zé do Carmo foi campeão no Morumbi, ganhou por 1-0 o Vasco, gol do Sorato de cabeça. Ele tinha um companheiro de quarto. Não era o Bernardo, meu Deus. Quem era o companheiro de quarto dele? Eu acho que era o Bernardo. Deixa o Bernardo aí. E aí, eles entravam no quarto para dormir, né? Na véspera da decisão. Aí, o Bernardo virava para ele e falava aqui, ó. Leia. Pacifique o seu coração, purifique a sua alma e se prepare para a decisão que nós vamos ser campeões. Aí o São Paulo, ferro, contra o Vasco, Vasco campeão. Aí vem a final de 90, São Paulo e Corinthians. De novo o mesmo quarto, de novo o mesmo companheiro de quarto. Eu não me lembro se era, acho que era o Bernardo. Aí, de novo a mesma história. Tá aqui, dessa vez Gandhi vai nos abençoar, Mahatma Gandhi. Leia, purifique a sua alma, glorifique o seu corpo e vamos à vitória. Aí o Corinthians, 1-0 no São Paulo, gol de Tupãozinho. No ano seguinte, é essa final aí entre São Paulo e Bragantino que você falou. Aí vai Ricardo Rocha de novo com o cara pro mesmo quarto. Aí quando ele pega Gandhi que bota na mão, o Ricardo Rocha dá uma tapa no livro de Gandhi, leia, Lampião, o rei do cangaço, purifica a alma, um baralho, vamos ganhar esta merda. E aí e ganharam a final contra o Bragantino. Ganharam. Eu tava naquele jogo, Léo, um frio triste em Bragança Paulista, né? Comeu muita linguiça? Muita linguiça. Naquele campo que era extremamente acanhado à época, Nabia Bichedi. Não, na época era Marcelo Stefani, depois tornou Nabia Bichedi. Não, mas Nabia que era o presidente na época, né? Sim, mas o nome do estádio era Marcelo Stefani. Depois ele botou o nome dele. Quer dizer, não sei se ele tinha morrido e botaram o nome dele, não sei. É verdade. Mas aquele time do Bragantino era fantástico também, né? Mas perdeu a final dela. Perdeu. Então, perdeu. Sabe, a história daquele jogo é bem interessante. Porque Tele, ele tinha as convicções dele, né? Tele era o maior treinador, para mim, da história do Brasil. Foi verdade. Mesmo sem ter ganho a Copa do Mundo em 82 e 86. Mas ele fazia o time jogar bola. Mas nesse jogo especificamente, houve um mutirão formado pelo Ricardo Rocha, pelo um grupo de jogadores que eram líderes do São Paulo. Eles foram até Tele e disseram: Telezinho do meu coração, querido, maravilhoso, nós jogamos pelo empate. Dos 3 resultados, 2 são nossos. Não vamos deixar o Bragantino fazer gol na gente. Vamos travar isso aqui. E aí o Tele tirou Mário Tilico, que era um dos grandes, você lembra do Tilico aqui do Náutico? Claro. Jogou no Náutico. O Mário Tilico e coloca a dobradinha pela direita, Zé Teodoro e Cafu. E o São Paulo fecha ao lado e o Bragantino não consegue, o Gil Baiano e companhia não conseguem entrar na defesa do time do São Paulo. E o São Paulo é campeão com um empate sem gols lá em Bragança Paulista. Foi. Verdade. Tava lá. Eu acho que deixa eu me lembrar o narrador. Não me lembro. Não consigo me lembrar. Mas o jogo... Tele está dizendo aqui que o João Lucas está dizendo que o Tele ficaria muito orgulhoso do Muricy, o aprendiz que ele deixou aqui. Deva, quando eu era gerente do Náutico, eu fui no São Paulo para contratar um jogador chamado Douglas. E Muricy era auxiliar do Tele. Cara, Muricy já me tratou ali como um gentleman.
E eu elogio o Muricy para o Brasil inteiro há muitos anos, por um motivo muito simples dela. Você sabe que o Muricy foi o único treinador na história do futebol brasileiro que declinou de um convite para a seleção brasileira? Exatamente. Ele era técnico do Fluminense. Aí eu entrevistei o Muricy, a gente reprisou essa entrevista mês passado. Quando eu entrevistei o Muricy, ele falou uma coisa que eu gravei essa semana nas redes sociais sobre palavra, credibilidade, essa coisa que a gente prima tanto, né, como jornalista. E você diz até um pouco mais radical, todo jornalista tem que ter um lado, coisa e tal, é mais ou menos por aí. E Muricy, ele conta a história do porquê ele disse não à seleção brasileira. Ele tinha acabado de renovar o contrato com o Fluminense. Ele disse, Léo, tudo que o Fluminense, que eu pedi, o Fluminense concedeu. Tudo que eu pedi, o Fluminense fez. Ele estava sendo perfeito comigo. Aí Ricardo Teixeira me leva para um clube, lá no Rio de Janeiro, um clube de alta sociedade, no meio de todo mundo, quer dizer, todo mundo das mesas do lado olhando para a gente, o Muricy contando, né? Eu e o Ricardo Teixeira, e de repente ele vem e faz o convite para que eu seja da seleção. Mas ele faz um convite imponente, dizendo assim, você começa para a semana, nós vamos ver o trabalho que a gente vai fazer, porque não sei o quê. Como se não fosse possível, o Muricy empregado no Fluminense. Como se não fosse possível um cara dizer não para a CBF. E aí ele disse claramente para mim, Léo, se ele tivesse dito, deixe o seu caso do Fluminense, que eu converso com a direção do Fluminense e mostro para a direção do Fluminense que para você profissionalmente é melhor você ir para a seleção e para a seleção é melhor você ir para ela, deixa que eu converse com o Fluminense. Ele ignorou o Fluminense. Aí teve uma hora que o Muricy arretou-se e disse assim, presidente, eu estou muito bem no Fluminense. Por que eu vou sair do Fluminense? E aí o Ricardo ficou indignado porque ele tinha dito isso, coisa e tal, e terminou a moral da história, o Muricy não foi para a seleção. Mas qual foi a lição que ele deixou para a gente? Qual é a lição que a gente tira? Palavra, amigo, é muito mais do que qualquer documento. Mais do que qualquer documento, né? Então ele manteve a palavra e ficou no Fluminense, por isso essa idolatria que eu tenho pelo Muricy. Eu tenho algumas histórias em relação a isso. Aliás, eu encontrei a semana passada, há uns 15 dias atrás, aqui em Vitória de Santo Antão, Rembrandt Júnior. Grande Rembrandtzinho. Eu estava almoçando aqui no lugar e chega Rembrandt com a família dele, a mãe, as tias. Foi bem interessante. E aí Rembrandt lembrou de uma situação bem bacana que aconteceu entre nós. Mas deixa para lá. Estão falando aqui que agora a gente não fala mais do futebol local, que a gente está falando de coisas nacionais, e essa não é uma conduta nossa, né? E aí estão dizendo... Estão perguntando quem ganhou o clássico hoje. Estão dizendo que a gente está fugindo do clássico. Eu não fujo de nada nunca. Eu já disse desde a semana passada que acho que o Náutico ganha o jogo hoje. Acabou. Somente isso. Léo não acha nada porque Léo sempre diz que em clássico não tem favorito e os dois se equivalem e etc e tal. Deixa eu estratificar isso aí. Você sabe que há muitos anos eu aprendi isso com meu querido professor Walter Lafayette, um abraço para ele, tricolor dos quatro costados. Eu ia dizer motoqueiro, ele é da EMI. O motociclista Walter Lafayette, não sei se continua. O Walter é de Sertânia, interior de Pernambuco, os maiores professores de química que eu tive na vida. É irmão do Marconi, é irmão do... Meu Deus, olha lá, vem de novo. Do outro irmão dele. São três irmãos, são três professores de educação física. O Walter jogava... Ô, Léo, tem um exame bom para prevenir o Alzheimer, viu, Léo? Eu conheço um médico bom que faz um exame, viu? Valdir, lembrei. Valdir, Walter e Marcondes, são os três irmãos. Antes que você... Eu vou sempre lembrar, Débora. Já lembrei o Catatá, o ponta direita do Guarani, só está faltando esse miserável desse ponta direita da ponte, mas eu vou lembrar dele. O Walter Lafayette, ele começava a ensinar química orgânica e eu gravei essa coisa das CNTP, condições normais de temperatura e pressão. E levo isso para a minha vida e falo isso o tempo inteiro. Nas condições normais de temperatura, não tem clássico com condições normais de temperatura e pressão. Não tem. A pressão e a temperatura, elas são diferentes dos outros jogos. A atmosfera é outra completamente diferente. Então, muita coisa interfere. Por exemplo, você está dizendo hoje que o Náutico vai ganhar do Sport. Vamos lá. Ontem, a gente fez um levantamento posição por posição. Quem era melhor? Se era Jean, se era Saulo, se era Eduardo, se era Ferraz. Se era, aí na zaga o Náutico não tinha. Foi ruim, não foi, Léo? Foi ruim, né? Foi ruim para definir, não foi? Deu 7-4 pro Sport. 7-4. 7-4. 7-4.
entendeu? Na versão... Assim, se você for jogador por jogador... Ou seja, 4 jogadores do Náutico seriam titulares no time do Sport, eu vou tentar lembrar de cabeça. Foi Jean contra o Saulo. Deu Jean, certo? Claro. Senão não lembro mais. Jean. Aí foi Eduardo contra o Vitor Ferraz. Deu Ferraz. 2-0 Náutico. Aí veio para a zaga. Na zaga ganharam Thierry e Sabino para o Sport. Thierry e Sabino ganharam. Na lateral esquerda ganhou João Lucas, em detrimento a Sander. Ficou João Lucas. Aí fomos para o meio campo. No meio campo, os 2 volantes do Sport, né, Fabinho e Ronaldo, ganharam para Souza e para Tomás. Não. Tô ouvindo, mas não concordo. Não, aí você vai dizer depois o que é que você concorda da sua seleção, tá? Da seleção, né? Dessa bifurcação dos times, dessa unificação aí dos times. E no meio, entre Jean Carlos e o Giovani, deu Jean Carlos. Aí o Jean Carlos entrou pelo Náutico. Foi o terceiro do Náutico, o quarto do Náutico a entrar. E no ataque deu todo o ataque do Sport. Deu Love, deu Coutinho, Love e Juba, em detrimento a Franco. Eu tive que botar Franco em algum lugar, porque o Náutico joga no 4-3-3, mas Franco, Júlio e o Everton Brito. Os 3 do Sport. Coutinho ganhou, Love ganhou e Juba ganhou. Então foram 7 do Sport contra 4 do Náutico. Agora você pode dizer que você não concorda. Eu só tiro aí o Ronaldo e boto o Souza, somente. É defensável. Eu até perguntei para eles: vocês estão votando em quem está mostrando no momento ou quem tem mais bola? Porque quem tem mais bola, o Souza tem mais bola do que o Ronaldo. O Souza O momento do Ronaldo é um momento melhor do que o do Souza. O Souza ainda não, acho que não encaixou nesse momento. Aliás, o Náutico não encaixou, né? Então fica 5-5. Não, eita porra, cacete. Deva. 7 mais 4, 11. São 11. Não pode dar 5 é 10. Ô, Léo, é porque os 2 goleiros dá um no outro e eu não quero volta. Tá. Aí você... Entendeu? Bom, ficaria 6-4, né? Ficaria 6-4. Não, é 5-5, porque os 2 goleiros jogam para cima. Tire o goleiro. Thierry, Sabino, 2. Fabinho, 3. Os 3 atacantes, 6. 6, então, ok. 6 do Sport, 4 do Náutico. Ok. Então 6-4. 6-4. Na linha, né? Na linha. 6-4 na linha. Então, nesse caso, o Sport é favorito. Mas aí eu não acredito que o Sport ganhe o jogo. Sim, é favorito. É favorito. É matemática, Léo. Favorito era o Náutico, tu quer me doidar, Não, eu não estou dizendo que favorito é o Náutico. Eu estou dizendo que acho que o Náutico ganha o jogo. É diferente. É favorito, mas você acha que o outro ganha? Não. O Sport individualmente... O Sport individualmente e tecnicamente, ele é melhor do que o Náutico. A própria posição da tabela diz isso. É porque o futebol de Pernambuco é assim, recupera os pobres e oprimidos. Então, por isso eu estou lhe dizendo que não quando a gente pensa que vai ganhar, aí não ganha, perde. Pronto. É assim. É assim que funciona. Sabe no que eu me baseio para falar sobre uma partida aqui? E assim, torcedor, para vocês entenderem, vocês que gostam de ouvir a gente, para usar como base para apostar nessas casas de apostas, né? Deixa eu mandar um abraço para os amigos da Bet Nacional, que são gente da melhor qualidade. Mas não sigam o que a gente pensa para efeito de apostas, porque a gente era para estar milionário no Caribe, se a gente entendesse disso aí, né? A gente estava no Caribe, no navio, no cruzeiro, né? E não é assim que funciona. Mas no que eu me baseio para tentar achar uma linha de raciocínio defensável para um jogo como esse? No rendimento. Aí por que eu não digo, então, que o rendimento do Sport hoje é melhor do que o do Náutico? Porque o Sport oscilou já nessa partida contra o Grêmio, não jogou bem. Aí você pode até ter um viés que é defensável. Em casa, o Sport tem sido, né, o vencedor sempre. Está sempre ganhando quando joga em casa. Mas esse em casa com o Náutico, ele fica arranhado. Porque em casa com o Náutico é diferente do em casa contra o time de fora. Porque é clássico. Aí entra aquilo que eu falei, temperatura e pressão. Então, baseado nisso, é que eu acho que é muito difícil. Existem tendências no futebol. Não existe lógica, existe tendência. Se eu tivesse que apontar uma tendência, essa tendência, por jogar em casa e por ter melhor campanha,
por estar brigando na parte de cima contra o time que está brigando pela parte de baixo. E por essa análise que você próprio fez também de 6-4, os Vinicius fizeram de 6-4 na linha, os Vinicius fizeram de 7-3. 5-3? Não. 6-3. 7-3, né, que o Vinicius fizeram na linha. Foi 7-3 na linha. Eu poderia dizer que é uma tendência para o Sport ganhar. Mas é uma tendência. E tendência não entra em campo. Nunca entrou em campo no futebol. No tempo e temperatura normal, como você diz, esporte ganha. Mas como não é tempo e temperatura normal... Exatamente. E tem uma outra coisa que faltou aí comparar. Quem é mais técnico? Ganhou dado. Dado. Ganhou dado contra o Claudinei. Dado. A maioria achou que o dado era o treinador. Na Agora, verdade... essa pesquisa, atenção, gente, muito sério que eu vou dizer agora. Ela tem uma variação de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Estou só avisando para vocês. Então, eu acho que Dado é mais treinador do que Claudinei. É bem verdade que o Náutico melhorou de produção com o Dado, né? O futebol apresentado do Náutico de Dado é diferente. Pena que chegou num momento muito crucial. O exemplo é o jogo contra o Vasco da Gama, né? Que foi cruel aquilo ali. Você fazer 27 minutos da forma que o Náutico fez, e aparece aquele pênalti, toma o gol, depois toma o segundo gol, desmontou o jogo, né? Acabou com qualquer tipo de planejamento. Mas aquela partida é um indicativo de que houve uma melhora, mas, lamentavelmente, não havia mais tempo, não há mais tempo, né? Pois não. Duas coisas que Dado falou na entrevista do domingo no Craque CBN. A primeira foi sobre esse jogo contra o Vasco. Ele tem uma relação muito boa com o pessoal do Vasco, conhece todo mundo lá, da comissão técnica. E ele disse, Léo, eu conversei com os caras depois do jogo. Unanimidade de que se não tivesse acontecido o pênalti infantil do Maurício, não tinha nada que ele subir com aquela mão para cima lá, se não tivesse acontecido o pênalti, a situação ia ser bem complicada para o Vasco, porque a torcida estava começando a ficar impaciente. A torcida estava super desconfiada com o rendimento do Vasco. E ele achava quem achava era a comissão técnica do Vasco, que ia ser bem complicado para o Vasco da Gama segurar essa situação. Eu perguntei se Dado ia usar essa mesma situação para o clássico contra o Sport. Ele disse que não, mas vai. O Náutico vai jogar uma partida em que ele vai tentar fazer com que o torcedor do Sport se volte contra o time do próprio time. É claro que é umas circunstâncias diferentes, porque a torcida do Vasco ficaria chateada com o Vasco, porque o Vasco está jogando com o Náutico, que era o time da parte de baixo da tabela, coisa e tal. No caso do torcedor do Sport, é o clássico. O torcedor do Sport está preocupado com o zap-zap. Quando terminar o jogo, passar o zap-zap tirando onda com o alvirrubro e vice-versa. Então, mais do que a parte técnica, a parte tática, a parte disso, aquilo que vale para o torcedor do Sport no jogo de hoje é a vitória. E uma outra coisa que eu queria a tua análise sobre isso aí. Ô, Léo, segura aí, porque tem o Marinho, o J. Marinho, está dizendo, Débora, tu quer dizer que não foi pênalti? Não, no jogo com o Vasco. Acho que foi pênalti. Eu só acho que, se fosse ao contrário, eu não sei se o juiz daria. Somente isso, mais nada. Primeiro porque quem puxa é o VAR, né? Eu estou desconfiado. Eu não desconfio do equipamento. Eu não desconfio Não sou defensor da teoria da conspiração, de safadezas no futebol. Não sei se me sabe que eu não sou de levantar essa bandeira. Mas eu não confio na competência dos caras do VAR. Eu não confio. Já falei várias vezes dela. A preparação de um árbitro de campo é completamente diferente da preparação de um árbitro de VAR. O árbitro de VAR pode ser barrigudo, pode ser isso, desse tamanho assim, mas tem um olho, né? Tu que trabalhou em televisão há tantos anos, eu que trabalho em televisão há tantos anos, a gente está acostumado a ver ângulo de câmera. Peraí. Esse ângulo de câmera aqui não está favorecendo, não, amigo. Aqui está parecendo que o cara está impedido, mas se você pegar a câmera e colocar nessa linha aqui, você vai ver que ele não está impedido, não. A gente está acostumado com isso. O árbitro de vídeo tem que fazer cursos completamente diferentes. Completamente não. Mas com várias cadeiras diferentes do curso que faz o árbitro de campo. Eu discuti isso com o Wilson Souza. Aí ele disse assim, mas claro que para um treinador, para um árbitro de vídeo ser competente, ele tem que ser um bom árbitro de campo. Eu disse, não, é a mesma coisa de técnico de futebol. Carlos Alberto Silva nunca entrou em campo. E era um grande treinador de futebol. São os teóricos que surgiram e que estudaram futebol. Né? Verdade. Eu acho que existe isso aí. Me dá a tua opinião sobre essa parte que o Dado falou. O Dado disse que o Náutico é uma coxa de retalhos. Você entende quando ele diz isso? É uma coxa de retalhos. Sabe por quê? Entendo. Um pedacinho da coxa. Você divide a coxa em 5 retalhos. Um pedaço
Hélio dos Anjos, o outro Felipe Conceição, o outro Roberto Fernandes, o outro Elano, o outro ele, Dado Cavalcante. Perfeito. Pô, cara, ele falou, cada treinador passou uma forma diferente de jogar para o grupo. E ele está tentando encaixar, trocando o pneu com o carro em movimento, mas não está conseguindo, esse é o ponto, né? Perfeito. Eu acho que o Náutico acaba até na lanterna da competição, né? Porque ele já abre 4 pontos para o 19º e vai ser muito acabou de ruim. dizer que ele vai ganhar o Clássico, rapaz. Sim, ganhar o Clássico é uma coisa, ficar na lanterna é outra, Léo. Mesmo ganhando o Clássico, ele não sai da lanterna, Léo. Tá, ele então, continua na lanterna. Se ele ganhar o Clássico, ele vai diminuir essa diferença aí. Diminui para 1 ponto, dependendo do Operário e do Brusque. Depende do Operário. Dá uma olhada onde ele joga. Dá uma olhada onde ele joga. É Vamos porque lá. a Deval faz uma live com o celular com o computador do lado. Eu não tenho computador aqui do lado, tá, torcedor? Cadê Brusque e Operário, não é isso? Veja aí. O Operário joga em casa com o Vila Nova. Eita, ferro. E o Brusque joga em casa com o Criciúma. É um clássico doméstico. É um clássico. Bom, mas o Operário acho que ganha do Vila. E é possível que o Brusque também ganhe, né? Não será surpreendente. O Criciúma está na 9ª colocação, o Brusque lá. O Brusque precisa ganhar esse jogo. Então, se Náutico ganhar, Operário ganhar e Brusque ganhar, acabou-se. Aí, amigo. Aí é fechar o caixão, não é na 3ª divisão, é fechar o caixão na lanterna. O torcedor pergunta aqui se a gente manteria Dado para a próxima temporada caso o Náutico seja rebaixado. Eu manteria. Eu acho o seguinte: primeiro tem que criar a política no clube. Né? Cria a personalidade, cria a política, cria o projeto. Depois de criado isso, vai buscar o treinador com o perfil. Né? Então... Esse é o ponto dela. Qual é o Olha, é uma coisa que eu brigo há muitos anos. Qual é o perfil que nós temos para treinador? Não vou só dizer em Pernambuco, não, tá? Eu vou dizer no Brasil. Existia um clube que era fiel ao seu perfil. São Paulo. Aí veio a briga pelo São Paulo. Aí veio uma briga política lá que avacalhou, para não dizer outra palavra mais forte, avacalhou, mas você entende a palavra que eu quero dizer? Tudo no São Paulo. Porque o São Paulo era time de formar garotos, desde o Cilinho, passando pelo Tele Santana. Era time que forma. O Milton Cruz foi auxiliar técnico permanente 14 anos. Entrava o treinador, o Milton dizia: aqui é assim. Aqui é assim, ó. O pessoal lá de cima vai cobrar de você um trabalho assim. Aí tu vai pro perfil do Náutico. Só para dar um exemplo. Hélio dos Anjos. Não, mas o Náutico não tem perfil. O clube, o Náutico não tem perfil. Contrata o treinador aleatoriamente. Vamos lá. Hélio dos Anjos. Né? Aí entra Felipe Conceição. Aí vem Roberto Fernandes. Aí entra Elano. Aí entra Dado. Tentando equilibrar, coisa e tal, um cara mais sensato, mais ponderado, mas não tão bananas, porque foram bananas, Felipe Conceição e Elano. São dois treinadores que, para mim, não deviam ter vindo nunca para cá. Nunca. Mas Léo, tem um erro bem clássico que foi cometido agora há pouco pelo Sport, quando contratou o Padre para ser treinador. É aí que eu falo de perfil. Dalpozo não tem nada, é competente, é um gentleman, né? Estava um ano parado, mas não tem nada a ver com o esporte, pô. Tem nada a ver com o esporte, né? E aí os caras entenderam lá, os cientistas do esporte entenderam que ele tinha um perfil ideal para o esporte. Então, diante disso, é que eu quero dizer. Dado tem um perfil ideal, eu até concordo, eu acho que tem. Chama Dado para um planejamento. Né? Não sei se Dado vai querer ser o treinador na Série C, né? Porque tem a guerra doméstica primeiro, né? O título do Pernambucano, tem a Copa do Nordeste. Mas aí teria que ser um negócio muito pensado. Eu acho que o Náutico vive uma crise política. Né? Tem que se resolver essa crise política, dar um pouco de estabilidade, né, para se fazer um trabalho para o próximo ano. Eu penso dessa forma. Agora, eu não entendo algumas coisas dentro do Náutico. Como é que se permite algumas ações no Náutico? Eu tenho um carinho enorme pelo presidente Diógenes Braga. Posso dizer que a gente pensa muito parecido em muitas situações. Ele é um cara que tem... As ideias dele são ideias defensáveis. Eu sei que é uma hora em que, na hora que eu defendo o presidente,
a maioria das redes sociais do torcedor do Náutico, que está pé da vida com o rendimento do time dentro de campo, vai ficar contra mim. Mas eu pago esse ônus aí, eu pago. Eu defendo o Diógenes em muitas das ações que ele faz. Agora, essa coisa do Náutico parecer, às vezes, uma casa sem dono, como é que entram, Adeval, integrantes daquela facção criminosa que está dentro do Náutico e entram na sede e colocam cartazes no setor de acesso à sala da presidência? Como é que eles chegaram até ali e o cara está com a camisa da torcida famigerada lá? Ele consegue entrar. Como é que eles entram ali? Como é que entram torcedores no CT do Náutico para protestar em treinamentos, como já aconteceram em outras gestões? Como é que entram torcedores dessa mesma facção? Tu lembra da eleição? Que estava o pessoal lá em cima na eleição e o pessoal aqui embaixo soltando fogos dentro da sede, estourando lá vidro e balbuciando. Eu não consigo entender, não. Ô, Léo, não falem nesses absurdos, não, que eu me lembro que agora no esporte, a Jovem fez uma festa para os seus políticos, lá na Ilha do Retiro. É sério? Meu amigo. Ah, tu não viu na rede social, não? Não, eu não vejo essas coisas, não. Meu amigo. Tá lá. Aliás, deixa eu fazer uma denúncia aqui. Isso é denúncia, tá? Pois não. Eu falei já aqui nas redes sociais, estou falando outra vez. Toda eleição de clube tem oportunista no meio. Toda eleição. É aquele cara que você nunca viu em canto nenhum, ou então aquele cupincha que fica no ombro do presidente ou de algum diretor e fica ali, agora é minha vez, aí vai, pega 2, 3 ex-presidentes que são desavisados ou que não estão a par do que está acontecendo e compra a ideia e esse cara vai querer botar esse cara na presidência do clube. Eu convivo com isso há muito tempo. Vocês estão vendo aí, o Joaquim Bezerra é gente boa, não é um cara do mal, não. Agora, ele foi envolvido num movimento muito fraco. Esse pró-Santa aí mergulhou o Santa. O movimento... Acabou com o Santa. Pois é. Aquele movimento lá, não vou lembrar o nome, não, que tinha Glauber Vasconcelos como presidente. Ele detonou o Náutico, tá? E o Glauber foi para dentro do Náutico sem preparação nenhuma para ser presidente. Vivia batendo lá na Chelsea. Ele vivia esculhambando o Náutico. Porque esse presidente faz isso, faz aquilo. Eu falei uma vez, meu amigo, você conhece também muito bem. Claro que você conhece, você foi com a gente naquela aventura para Chelsea, lá Sim. em Paulo Afonso, com o nosso querido Maurício Jatobá. Né? Isso. O Maurício era diretor de comunicação da Chelsea e falou, olha, eu tenho um cara aqui que é arretado contigo. Eu disse, chama ele aí, vamos conversar. Ele veio e foi o Glauber Vasconcelos, que era um dos dirigentes da Chelsea, esculhambando o Náutico. Eu disse, cara, não perca tempo dizendo isso para mim, não. Vá lá dentro do clube e diga. Fale isso para o presidente, fale isso para os diretores. Anos depois, Glauber entra como presidente do Náutico. Ele entra no meu carro, eu vou levá-lo para um debate aí na TV Nova, onde você trabalha hoje. Quando eu estou no caminho, Glauber chega e fala assim, Léo, o Náutico é inviável. Eu dei um freio do carro e disse, presidente, o senhor está fazendo o quê lá então? Se o senhor assume um clube como o Náutico, que tem a torcida que tem, na época ganhava 500 mil lá pelo arrendamento da Arena Pernambuco, tinha uma estrutura montada com tantos jogadores e com a torcida que tem, o senhor disse que o Náutico é inviável, saia, presidente. Então, existem oportunistas. Tem agora candidato no esporte oportunista. Fiquem atentos. Se tem alguma coisa correta para acontecer, parte ou pela permanência do Yuri Romão, que é um presidente que está fazendo uma boa administração, mas se ele não quiser, tem nomes muito fortes que o esporte pode fazer até justiça. Eu vou dizer um dos nomes, Adeval, que algumas pessoas não gostam porque ele nunca foi à frente de puxar para lá ou para B, ou se botar à frente de outros que sempre foram de microfone e que se vangloriavam por títulos que, na verdade, tinham sido embasados por caras como ele. Estou falando de Gustavo do B. Esse era um cara que eu gostaria, não sei se a família vai deixar, não, mas era um cara que eu gostaria de voltar a ver presidente do esporte. Léo, o programa está acabando. O programa acabou, é bom, né? Acabou não, senão não estava falando. Acabou. Vamos embora, vamos cuidar da vida. A próxima semana eu vou viajar. Certo. Vai ter internet onde você vai? Eu viajo dia 11. Aí vamos programar para quarta-feira, né? Quarta é feriado, né? Dia 12. Feriado de quê, Deval? Dia das Crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida, Léo. A padroeira do Brasil. É feriado nacional. Tá certo. Então, atenção, amigos ouvintes da CBN. Na quarta-feira você vai ligar na CBN 105.7, vai aparecer assim: hoje é feriado. Não temos nenhum programa no ar. Ou então, Sim, Léo. Tu ainda está na senzala, Léo. Então, pois eu não estudei, Deval. Eu não estudei para trabalhar na prefeitura de Vitória. Eu já saí da senzala, Léo. Tu continua. Até quarta. Valeu, abraço. Não falamos sobre o Brasil, hein? A gente da seleção brasileira. Graças a Deus.
Tchau, Léo. Tchau, Léo. Valeu, foi um prazer.